Obrigado ao presbítero Petrônio pela condução do culto até esse momento. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqueles que nos visitam, o nosso abraço renovado e o desejo que retornem muitas outras vezes. Eu estou aqui todo domingo, não falto nenhum, e recomendo o retorno assim que você puder. E a vocês que nos visitam em particular, uma explicação: em nossa igreja nós caminhamos em livros inteiros e estamos há mais ou menos um mês e meio caminhando no livro do profeta Isaías. E uma das coisas que nós analisamos em cada livro ou carta que pregamos é a mensagem central, o tema central desta carta ou deste livro. E o tema de Isaías é o seguinte, vai ser projetado ali. Eu quero convidar os irmãos a lermos a uma só voz e pedir aos irmãos que estão lá na recepção que nós nos assentássemos, por favor. Os irmãos que estão lá na recepção, que a gente se assentasse. Obrigado. Vamos lá, irmãos, a uma só voz. O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Bem, essa é a mensagem dos 66 capítulos deste longo livro da Palavra de Deus. E, como falei, estamos há mais de um mês neste livro. O livro de Isaías possui uma divisão natural do capítulo 1 ao 39, onde nós encontramos principalmente uma palavra de condenação, uma palavra de disciplina para com o povo de Judá, o reino do sul, uma vez que o povo de Deus foi dividido entre norte e sul, Israel e Judá ao sul. Aí então, do capítulo 40 até o final, nós temos uma mudança. A ênfase maior é de consolo, é de esperança para esse povo. Mas em uma parte ou outra nós vemos esse intercâmbio, muitas vezes, e a mudança do tom. Na semana passada nós explicamos também que do capítulo 7 até o capítulo 12 nós temos uma sessão inteira que é um reflexo do chamado de Isaías no capítulo 6. E esta sessão inteira geralmente é chamado como o livro do Emanuel. Emanuel sendo o nome que é dado a esta criança que será um sinal daquilo que o Senhor está fazendo no meio do seu povo. E, continuando o livro de Emanuel, hoje nós vamos chegar até o capítulo 4 e vamos seguir até o começo do capítulo 10, versículo 4, ok? Então, 9:1 até 10:4. Se você abrir a sua Bíblia, já deixando aí Apóstolos, você vai reparar que o versículo 1, ele começa com a palavra contudo, ou mais, dependendo da versão, correto? Então, por que Isaías está falando contudo? Ele está ligando com o que ele falou antes. Então, olha para a sua Bíblia e no capítulo 8, dá uma olhadinha no versículo 19, para a gente entender o que está acontecendo, para depois seguirmos o nosso texto, ok? É assim que a gente estuda a palavra de Deus, né? Lendo o versículozinho separado de tudo e prestando atenção só no que o homem tem a dizer. A gente acompanha o que a palavra tem a nos dizer. Então, no capítulo 8, no versículo 19, Isaías disse o seguinte: quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e, olhando para cima, amaldiçoarão o rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Esse foi o texto que nós encerramos na semana passada. É desse contexto que nós vamos entrar no capítulo 9. Isaías acabara antes de falando das trevas que estavam reservadas para quem, irmãos? Para quem busca tudo e todos, menos o Senhor e a sua palavra. Esse era o problema de Judá. Eles não queriam ouvir o profeta do Senhor, eles não queriam ouvir a palavra do Senhor, mas eles consultavam médiuns, consultavam necromantes. O que é o necromante? É o pessoal que vai conversar com zumbi, vai conversar com os mortos, certo? Coisa que a palavra de Deus proíbe terminantemente. Mas nem falar com a minha vozinha, ela era uma pessoa tão boa. A palavra de Deus diz que isto é feitiçaria. E o povo de Judá, que tinha a palavra de Deus, estava negligenciando o Senhor e buscando esses outros meios. Então agora Isaías vai realmente
trazer uma novidade, por isso esse contudo, porque ele vai falar de bons planos e de planos futuros, planos de restauração, planos de bênção. Para quem? Para os que ouvirem e obedecerem a palavra do Senhor. O tom não muda. Ouviu a palavra do Senhor, restauração e bênção. Deu as costas à palavra do Senhor, trevas, destruição, aflição, como o texto que nós lemos agora há pouco. Nessa promessa que Isaías vai trazer, ele não tem um total conhecimento do quando vai acontecer, mas ele sabe quem vai fazer e o que esta pessoa vai fazer. Nosso texto começa falando da região geográfica ocupada pelo Reino do Norte, Israel. Porém, vai se referir de uma forma, irmãos, que vai ser muito fácil nós reconhecermos com a chegada do Messias, de Jesus, 800 anos depois. E aí, nós vamos para o nosso capítulo 9 e vamos ler todo ele e até o versículo 4 do capítulo 10. Dá uma olhada à sua direita e esquerda e vê se alguém precisa pegar uma carona com você. Ok? Somos apóstolos? Diz assim, juntos, a palavra do Senhor. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como nos dias da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimados, como lenha no fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou e sua mão continua erguida. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por essa razão o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por isso, o Senhor não terá nos jovens motivos de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada, e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e juntos eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa
e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou e sua mão continua erguida. Um texto como esse é extremamente importante que você não tire o olho da bola, olho no lance, para que a gente possa perceber, meus irmãos, a linha de raciocínio, o progresso daquilo que Isaías irá nos dizer. Porque nós temos mais um texto onde nós temos um forte teor de repreensão no seu miolo, mas há uma moldura da graça e das promessas de Deus. E essa moldura que está no começo é uma das profecias mais importantes sobre o Messias, que deste ponto de vista do texto, 800 anos antes de Cristo, ainda haveria de vir. E é claro, nós estamos nos referindo a Jesus Cristo. A palavra Cristo, inclusive, significa Messias. Agora, irmãos, algo importante sobre o Senhor Jesus é que ele, mesmo sendo e é um Deus de amor, ele é um Deus que não falha em ser um Deus de justiça. E é por isso que o texto vai mostrar, meus irmãos, a promessa, mas ao mesmo tempo a consequência de se dar as costas às promessas de Deus. E hoje, meus irmãos, a grande ideia desta mensagem, que eu gostaria que você anotasse, vai estar ali projetado também, é a seguinte: as promessas de libertação alcançam apenas os que se rendem ao Senhor. As promessas de libertação alcançam apenas os que se rendem ao Senhor. Essa é uma frase extremamente importante hoje em dia, particularmente no Brasil, meus irmãos, porque o brasileiro tem esse cristianismo tupiniquim, aonde faz o que quiser, decide o que quiser, vive como quer, mas no fundo acha que Deus vai ajudá-lo. E muitas vezes busca a ajuda de Deus, às vezes Deus misericordiosamente responde, e aí o que esse brasileiro faz? Muito obrigado, valeu, até a próxima, e volta para viver a sua vida. O relacionamento com Deus na palavra não é assim. Nós usufruímos do amor de Deus, mas Ele espera de nós dedicação, devoção, Ele espera de nós o nosso amor de volta. Nós acabamos de cantar agora há pouco palavras do Senhor Jesus no Evangelho de João: aquele que me ama faz um monte de culto. Não. Aquele que me ama sobe a escada de joelho. Não. Aquele que me ama diz o quê, irmãos? Obedece os meus mandamentos. Essa é a prova de que nós amamos ao Senhor. Nós fazemos a sua vontade. E essa era a prova de que a Judá, de 700 e poucos anos antes de Jesus, não amava o seu Deus, porque não obedecia o que ele falava. A escuridão, que termina o capítulo 8, então tem essa solução. Qual a solução? A luz trazida pelo Messias. Quando nós usamos uma lanterna, meus irmãos, e estamos num lugar escuro, como já acabou inclusive a luz algumas vezes aqui durante o nosso culto em todos esses anos, se alguém acender uma forte lanterna, ela vai iluminar todo mundo, não é verdade? Indiscriminadamente. Esta luz é diferente. Ela só ilumina os homens que creem nela. A luz está lá, presente, como o Senhor Jesus esteve presente. Uns eram iluminados por ele, outros permaneciam em trevas. Por quê? Porque não criam, porque não acreditavam. No tempo de Isaías, a promessa de Deus é a mesma. O Senhor é a luz desse povo, mas eles continuavam em trevas porque eles não ouviam o seu profeta, não ouviam a palavra do Senhor. E vale salientar que, neste nosso contexto, tais promessas estão sendo feitas não é qualquer um, é ao povo da aliança. Podemos até dizer, é ao povo da promessa. Contudo, a maior parte dessas pessoas resolveram fechar os seus ouvidos e ignorar aquilo que o profeta de Deus estava falando. Não é uma boa estratégia. Preferiram seguir o caminho das suas mentes e dos seus corações rebeldes e obstinados. Então vamos começar o nosso texto. A divisão é óbvia, do capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 7, onde nós temos essa primeira parte, esta moldura de promessa, essa moldura da graça de Deus. Em primeiro lugar, o agir libertador de Deus no presente aponta para a libertação final. O agir libertador de Deus no presente aponta para a libertação final.
Ao lembrarmos, irmãos, e tendo em mente o final do capítulo 8, que nós ouvimos agora há pouco, o capítulo 9, como eu disse, começa com este contudo. As trevas e a destruição poderiam ser amenizadas, até destruídas com este contudo. A condição única é que o povo atentasse para a promessa que estava aqui contida, que estava aqui diante deles. Isaías fala nessa promessa de um libertador. No meu rascunho, eu coloquei com L maiúsculo. Um libertador. Este libertador mudaria absolutamente tudo e faria as mudanças sobre as quais o profeta vem falando ao povo desde o capítulo 1. Toda vez que ele falava sobre restauração, sobre promessa, sobre bênção, ele estava apontando para um futuro messiânico, para um futuro onde Deus iria estabelecer o seu reino, principalmente através de Israel. Isaías claramente não está falando de algo referente aos reis e poderosos dos seus dias. Por que nós sabemos disso? Porque esse libertador, nós vimos agora há pouco no versículo 5, né? Ele é o Deus poderoso, ele é o Pai eterno. E nenhum ser, nenhum homem, nenhum rei daquela época poderia preencher isso aí ou falar disso sobre si mesmo. E realmente, meus irmãos, ele não seria qualquer homem. Ele iria cumprir as promessas realizadas para este povo de Israel, desde a época de Abraão, de Davi. O reino prometido iria se tornar uma realidade. Mais uma vez, irmãos, no nosso contexto, isso é feito quando uma criança no centro da profecia. A diferença é que a criança nascida antes, mencionada antes como sinal Acais, que vimos no capítulo 7, era somente isso, um sinal. Mas esta criança, este menino, ele próprio é o agente daquilo que vai acontecer. Ele próprio é o libertador. Aquilo que está sendo prometido aqui é ele mesmo que irá fazer. É ele que é identificado no nosso texto, antes e depois, como o Emanuel, o Deus conosco. Então, Isaías está prometendo ao povo, se vocês se voltarem ao Senhor, vocês vão experimentar um relacionamento com Deus ainda maior, onde Deus vai habitar no meio do seu povo. Mais adiante, Jeremias vai repetir essas palavras, dizendo que Deus iria habitar no meio do seu povo. Ezequiel vai repetir essas palavras. Ou seja, irmãos, as décadas vão passando, os séculos vão passando e o povo continua não acreditando e preferindo seguir o seu próprio caminho, a sua vontade. Depois, no versículo 1, depois do contudo, falando da escuridão trazido pelo desprezo à palavra do Senhor e que ela iria terminar, esse é exatamente o cenário que cresce em meio a Israel e a Judá, e aí chega o seu ápice nos dias de Jesus. O povo não aprende. O cativeiro vai vir, dura 70 anos. Algumas coisas vão mudar, meus irmãos, mas o povo só vai mudando uma rebeldia por outra. Larga a idolatria, é verdade. Larga a prostituição cultural e a prostituição de verdade. Tudo isso realmente acontece. Mas o povo começa a se endurecer e tem um coração vaidoso, orgulhoso e religioso. E aí, quando chega nos dias de Jesus, meus irmãos, em João capítulo 1, o apóstolo João diz o seguinte: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. A luz brilha nas trevas porque essas trevas que nós vimos agora há pouco continuaram até os dias de Jesus. Não se referia, meus irmãos, a nada visível, não é desse tipo, mas era a decadência espiritual que crescia cada vez mais, a não ser por um pequeno remanescente que continuava buscando o Senhor. Ainda no versículo 1, Isaías menciona essa terra que está sendo humilhada pela escuridão espiritual e pela ocupação dos assírios, né? E aí ele usa, para exemplificar essa terra, as tribos de Zebulon e Naftali. Por que ele usa essas duas tribos, irmãos? Ele está se referindo a elas como todo do Reino do Norte. Porque nós, ao olharmos o mapa das tribos do Norte, as que estão ao norte, mais ao norte, entre elas está exatamente Zebulon e Naftali. Mas tem um porém, não são as únicas. Isaías não menciona Azer, não menciona Dan, não menciona Manassés, não menciona Issacar. Todas essas tribos estão mais ao norte, ele poderia usar como exemplo. Então, por que ele usa exatamente Zebulon e Naftali? Porque ele quer destacar, meus irmãos, uma região específica que ele menciona no texto, a Galileia, aqui chamada a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. E aí nós temos 3 referências, irmãos, claras à pessoa do Senhor Jesus. Primeiro,
a Galiléia dos gentios. Por que isso? Porque nessa altura, meus irmãos, uma estrada havia sido feita pelos assírios que conduzia as invasões e a passagem por aquela terra, e por isso ali os gentios, ou seja, os não-judeus, passavam constantemente. Ali essa estrada era chamada também de o Caminho do Mar, percorria todo o Oriente Próximo até o Egito. E finalmente, junto ao Jordão, onde Jesus foi batizado. Essa era a região que depois se tornaria, vamos chamar assim, o quartel-general de Jesus. As suas operações missionárias, é claro, e ministeriais, saíam dessa região. E aí, quando chega no versículo 2, nós temos a promessa. O povo dessa região que estava encoberto pelas trevas causadas pela ignorância da palavra de Deus, certo? Veria uma luz. Aliás, diz o texto, uma grande luz. Jesus claramente é aquele que é identificado como sendo esta luz. João, como nós lemos há pouco, fala exatamente sobre isso. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. O próprio Senhor Jesus fala sobre si dessa forma. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. E aí ele repete a mesma ideia em João capítulo 12, versículo 46. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas, irmãos, se tudo isso não for suficiente, Mateus nos dá uma ajudinha. Porque ele cita exatamente o texto de Isaías capítulo 9. No Evangelho de Mateus, ele vai escrever o seguinte no capítulo 4, versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, cidade onde ele cresceu, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, e olha o que ele disse, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. É a mesma mensagem que Isaías está pregando nos seus dias. Irmãos, é a mesma mensagem até hoje. Literalmente, pessoas estiveram do lado de Jesus, como por exemplo, Pôncio Pilatos, e não foi iluminado. Não saiu das trevas, porque não cria naquele que estava do seu lado. Agora, você lembra da pergunta, inclusive, que Pilatos fez para Jesus? O que é a verdade? Não é irônico? Do lado dele estava aquele que é o caminho, a verdade e a vida, mas ele não conseguia enxergar. Muitas vezes, quer seja a incredulidade, a religiosidade, o medo, a dúvida, impedem as pessoas de enxergarem de fato quem é Jesus e segui-lo com toda a sua vida. Essas pessoas não são, portanto, iluminadas, como o Senhor promete aqui que seriam aqueles que dessem ouvidos à palavra do Senhor. Neste contexto, a palavra pregada por Isaías, no contexto de Jesus, a palavra pregada por ele e pelos apóstolos, e até hoje, irmãos, por exemplo, nesta igreja, a palavra está sendo pregada. É ouvir a palavra e atentar para ela. Nosso texto ainda, no versos 3 a 5, segue-se uma lista de libertação, da libertação que o Messias traria. Repare, prosperidade e tempos de alegria. Fim do jugo opressor, fim das guerras e dos conflitos. Essa descrição, irmãos, deixa claro que esse dia ainda não chegou. Por que eu sei disso? Porque nos últimos 2.700 anos, desde que esse texto foi escrito, nem Israel como um todo, nem um pequeno remanescente que o representasse, jamais esteve sem um jugo, sem opressão ou sem conflito. Nunca. Muito menos com prosperidade. Então o que nós temos aqui, irmãos, é um pulo, é um hiato profético, que nós já falamos algumas vezes. A luz já veio e ela tem tido um tremendo efeito sobre a humanidade, é verdade. Milhões têm sido libertos espiritualmente das trevas, porém, muitos outros milhões têm continuado nas trevas. Por que razão? Porque ainda não se cumpriu a profecia no sentido da palavra de Isaías para com o povo de Israel. Não plenamente, não totalmente. Por quê, irmãos? O próprio Jesus nos antecipou a resposta lá no começo do seu ministério. Ele disse, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. É aí que eu queria chegar. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Israel e o resto do mundo continua dizendo: Deus, não queremos a sua solução. Não, muito obrigado. A gente quer fazer do nosso jeito. Agora deixa eu dar uma pausa aqui. Hoje de manhã nós falamos, irmãos, sobre como a gente cria na nossa mente uma alternativa do meio. Uma terceira via. A gente chega à conclusão que não é tão santo assim, mas também não sou tão ruim assim. Então Deus, no final das contas, vai ter misericórdia da minha vida. O problema é que nós estamos olhando para a nossa performance. E Deus não olha para a minha performance, não olha para o meu desempenho. Na verdade, a declaração é simples. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. E o texto continua: mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem é que tem o Filho, irmãos? Aqueles que creram e aceitaram a luz. Quem não tem? Aqueles que não creram e continuam em trevas. Sinto informar algumas pessoas que estão assistindo essa mensagem. É bem possível que você ainda esteja em trevas, porque você tem vivido ou tentado viver a sua vida com Deus do seu jeito, e não do jeito de Deus. Sem arrependimento, sem mudança, sem dedicação, que era exatamente aquilo que ele esperava do seu povo, e aí não recebia. Obviamente, irmãos, o Senhor sempre soube, ele continua sabendo, de que ele seria rejeitado. Ainda assim, ele faz a sua promessa, ele cumpre a sua promessa, o Senhor Jesus vem. Por que ele faz isso, irmãos? Por causa daqueles que ele sabia que iriam aceitar a luz. Por causa dos seus escolhidos, por causa dos seus eleitos. E é por isso e a esses que ele traz a promessa, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e olha a promessa, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo dos seus exércitos fará isso. Irmãos, é isso que nos aguarda. Isso não é propaganda de político. Político que faz isso, né? Promete mundos e fundos, picanha, e por aí vai. Não. Vai baixar o imposto de renda. Isso é a palavra do Senhor. Tudo, absolutamente tudo que está aqui vai se cumprir. Você está com alguma causa na justiça? Não está aguentando mais a lentidão? Você já teve uma causa na justiça e você foi injustiçado? Coisa boba que seja. Uma vez eu recebi uma multa porque eu estava com o meu farol apagado às 5 da tarde. Segundo o agente público, eu estava errado. Me senti injustiçado. Fui para trás dos meus direitos. Não deu em nada. Eu tive que pagar a multa, senão ela ia ser acrescentada de sei lá quantos %. Alguém já falou mal de você? Você foi injustiçado, perdeu o emprego? A palavra de Deus diz que será o reino de justiça e retidão. Absolutamente mais nada que lembre corrupção, mentira, desonestidade existirá nesse reino. Aí você pensa assim, então Judá disse, é isso que eu quero. Por que você não falou antes, Isaías? É isso que eu estou esperando a minha vida inteira. Não. Não quiseram o maravilhoso conselheiro, não quiseram o Deus poderoso, não quiseram o Pai eterno, não quiseram o príncipe da paz. Nem nos dias de Isaías, nem nos 8 séculos até a chegada de Jesus, e nem nos dias de Jesus, e ainda não continuam querendo. Olha as características dele, irmãos. Características que comprovam que nós podemos confiar nele, confiar no seu poder, em sua autoridade. Que ele será um governante soberano e, acima de tudo, cheio de sabedoria, justiça, poder paternal, ele é o Pai, e reino de paz. Quem não quer isso? Que mais, irmãos? Segundo, podemos nos regozijar em sua vitória e em seu domínio total. Nós estamos com ele do lado vencedor. No final das contas, absolutamente ninguém conseguirá ir contra ele.
ele vencerá todos os exércitos do mundo, das nações. Está na palavra, está em Apocalipse, que se voltarem contra ele. Que mais? 3, podemos ter certeza que será um tempo, como eu disse, de absoluta paz, justiça e retidão, mas não por um pouco tempo, mas para todo sempre. É interessante, irmãos, que de vez em quando, em algum lugar do mundo, um político bom ganha. O cara é estadística, o cara é sério, né? Só que o mandato dele acaba. Daqui a pouco vem um troncho lá e põe tudo a perder. Não é o que vai acontecer aqui. Não tem reeleição. Aliás, não tem nem democracia, graças a Deus. Quando dizia amigo meu, se fosse bom não começava com demo. Tô brincando. Demo significa povo. Brincadeiras à parte, meus irmãos. É isso que tem esperado por nós. Ter sido prometido àqueles que andam com o Senhor. E se você está com alguma dúvida ainda, o texto termina como: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É o carimbo final para dizer: pode confiar, vai acontecer como eu estou prometendo. Então tudo está bem, não é verdade? Tudo bem quando acaba bem. Mas como eu disse, não. Judá dá as costas, passa o tempo de Isaías e o povo continua dando as costas e continua dando as costas. E é por isso que João capítulo 1, versículo 12 existe. E a todos quanto receberam, deu a esses o poder de serem feitos filhos de Deus. Por quê? Porque o versículo anterior diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Esse é o cenário, irmãos, que vai continuar a partir do versículo 8. Porque, em segundo lugar, esse texto vai nos ensinar o seguinte, até o final do capítulo 9. A obstinação arrogante presente não ficará sem a resposta do Senhor. As promessas dele começam agora e nos atingem até o futuro. Mas a obstinação arrogante, petulosa, nariz empinado, dura cerviz, não ficará sem resposta do Senhor. Porque o cenário que nós vemos aqui, meus irmãos, ele é real e, de fato, ele aconteceu há 2.700 anos atrás, mais ou menos. Porém, não há como nós deixarmos de perceber que é um cenário que aponta para o todo da humanidade e sua recorrente e crescente rejeição dos planos do Senhor. O Messias é prometido, muitos duvidam. O Messias realmente vem, muitos continuam duvidando. O Messias é prometido novamente, Jesus disse que como veio, voltará, como prometeu, e a humanidade continua duvidando. Ontem, alguns irmãos aqui assistiram um filme sobre a volta de Jesus, ou a época depois do arrebatamento, melhor dizendo. Uma das primeiras coisas que vão tentar desacreditar, eu concordo com o filme, depois que o arrebatamento acontecer, é que isso foi alguma coisa de Deus. Vão inventar todo tipo de desculpa, menos Deus. Esse não serve. Até alienígena. Mas Deus não. Por quê? Porque continuam dando as costas para Deus. A mesma obstinação havia nos dias de Isaías. Por isso que depois desses maravilhosos 7 primeiros versos cheios de esperança, Isaías volta a endereçar o estado espiritual decadente dos seus dias, para que eles pudessem entender, compreender isso e se arrepender. E passar a ter esperança de participar no que nós lemos no começo do capítulo. Essa é a estratégia de Isaías. Primeiro ele coloca a cenoura, agora a vara. A cenoura é para estimular, para dizer: olha aqui o que Deus tem para vocês. Mas se isso não está dando certo, olha o chinelo aqui, olha a vara, para ver se vocês entendem. E esse tom de repreensão, irmãos, olha na sua Bíblia, fica claro no verso 8. Esta é uma mensagem contra o povo do norte, apesar do alvo de Isaías é trazer arrependimento para o povo do sul, a quem ele profetizava, o povo de Judá, usando então o exemplo obstinado dos seus irmãos nortistas, nesse caso. E o verso 9, em seguida, estabelece a base da repreensão. Por que que Deus está repreendendo o povo? Porque Deus está magoadinho? Porque Deus está sem paciência? Porque Deus... Não. A base é o orgulho e a arrogância do coração do povo. Duas coisas, meus irmãos, que certamente não caem bem com o nosso Deus. Se você for no Novo Testamento, tanto Tiago quanto Pedro advertem com as mesmas palavras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Orgulhosos em relação ao seu próximo, mas principalmente orgulhosos em relação a ele. E esses do tempo de Isaías se diziam orgulhosos e arrogantes.
de tal maneira que diziam que se viesse a destruição sobre eles reverteriam e fariam melhor. Se derrubarem os tijolos, nós vamos fazer de pedra lavrada. Se derrubarem essas plantinhas aqui, a gente faz de cedro. Eu já falei várias vezes em Isaías, meus irmãos, esse povo ou é muito burro ou é muito corajoso. Parece aquela situação onde você está em completa desvantagem, é o povo contra Deus e ele ainda levanta o nariz. É aquilo que a gente chama de pecado de punho erguido, em que a pessoa se orgulha de ser contra o Senhor. É o que o povo estava dizendo aqui. Isso realmente, meus irmãos, não aconteceria dessa maneira. Passados alguns anos, Israel teria sua capital Samaria tomada e todo o seu território seria ocupado pelos assírios. Judá devia então compreender que o seu destino não seria diferente se eles continuassem no mesmo caminho que os seus irmãos do norte e Israel. Porque diante da obstinação, irmãos, de Israel, o Senhor mesmo é que fortaleceu os assírios para que os atacasse e o poderoso império devorasse Israel, como você vê nos versos 11 e 12. O texto termina com uma expressão que vai se repetir ao longo do resto do nosso texto. Olha aí, apesar disso tudo, a ira divina não se desviou e sua mão continua erguida. Apesar da grandeza da disciplina, a ira de Deus não se desviou e sua mão continuou agindo contra Israel. Essa é a mesma expressão que Isaías já havia usado no capítulo 5. Ele vai usar outras vezes, mas a gente não vai explicar agora não, vai explicar mais lá para o final. Mas o que é interessante, meus irmãos, nesse contexto em que Deus fala isso, é que quando os assírios vêm contra Israel, quem está por trás? Deus. Então Isaías está dizendo para Judá, o reino do sul, não ache que os assírios estão vindo porque Deus dormiu no ponto. Não ache que os assírios, esse império, está vindo contra Israel porque Deus pisou na bola. Nada disso. É Deus que está trazendo esse povo. Mais à frente, bem depois, lembra de Abacuque? Os assírios já não são mais o principal império, agora é o império babilônico. E aí, Abacuque, outro profeta, reclama com Deus. Senhor, o Senhor não está vendo a impiedade do povo de Judá? Isso é anos depois, irmãos. O que Deus responde? Não se preocupe, eu estou trazendo os babilônios. Eu estou trazendo os babilônios. Eles não vão vir por conta própria. Eu sou o Senhor da história. Eu que estou movendo as peças, eu que estou fazendo as coisas acontecerem. Aí Abacuque também reclama porque o povo da Babilônia era pior do que o povo de Judá. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é como o Senhor está por trás das coisas que acontecem conosco. Quer sejam bênçãos, quer sejam coisas que nós não gostamos, que nós não apreciamos. Nos versos 13 até o 17, Isaías começa novamente falando da obstinação de Israel, que não se voltou para o Senhor. A disciplina de Deus, irmãos, sempre busca, preste atenção, gerar em nós humildade e arrependimento. Aliás, toda disciplina genuína tem esse objetivo, restauração. Porém, nem sempre funciona. Muitas vezes o coração é tão endurecido, isto é, o coração é tão obstinado, que a disciplina tem o efeito contrário. É como o sol, meus irmãos, o mesmo sol que ajuda uma semente, a germinar, uma semente da humildade e do arrependimento, para que possa brotar em um coração quebrantado, o mesmo sol faz o solo endurecer quando o coração é obstinado. Vou repetir. Quando Deus age com a disciplina, o sol, quando o coração é quebrantado, brota, nasce vida, porque vem a vida do arrependimento, a vida da mudança. Mas quando o coração é teimoso, é obstinado, o efeito é contrário. Ele vai ficar mais e mais endurecido e não vai responder bem ao que Deus está dizendo. Assim, Isaías usa aqui uma forma para mostrar a disciplina de Deus de uma maneira retórica, quando ele vai falar sobre a cabeça e a cauda. A gente chama isso de mirismo. Ele usa duas partes para falar do todo. E do que todo que ele está falando aqui, meus irmãos? Esses elementos, a cabeça e a cauda, a palma e o junco, tinham o rei, os sacerdotes, as demais autoridades no extremo, e do outro, os profetas, não como Isaías,
mas os falsos profetas, que ensinavam mentira. E no meio, quem estava? O povo conivente. Este povo, meus irmãos, é desorientado por mentiras que lhes são ensinadas, mas essas mentiras colam no seu coração, são aquilo que seu coração estava procurando. Eles se deixam induzir ao erro. É algo que lembra para a gente o que Paulo vai falar lá em 2 Timóteo capítulo 4. Naquele texto onde Paulo fala para Timóteo, prega a palavra. Por que Paulo fala isso, irmãos? Prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreende, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. Esse é o versículo 2. Aí no versículo 3, Paulo fala por que Timóteo tinha que fazer isso. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Esse era o povo do dia de Judá também, dia de Isaías. Eles não ouviam o profeta do Senhor que estava pregando a palavra, mas eles ouviam os líderes, os reis, os sacerdotes de um lado, os falsos profetas do outro, e gostavam daquilo que eles ouviam. Então, apesar da culpa dos falsos mestres, esses que estão ouvindo, irmãos, não são vítimas, são cúmplices. Como diz no verso 17, todos são hipócritas e perversos, todos falam loucuras. E diante desse cenário, como é que o texto termina? Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou e sua mão continua erguida. Calma, ainda não vamos explicar essa expressão agora não. O que nós temos mais? Olha na sua Bíblia, 18 até o final, 21. A impiedade do povo hipócrita e perverso, verso 17, é retratada como queimando o próprio povo com um enorme fogo e uma grande coluna de fumaça. Em outras palavras, estavam se autodestruindo. O julgamento viria, irmãos, não apenas de Deus, lá está no verso 11, não apenas dos inimigos das nações, verso 12, mas também de dentro para fora. A própria nação se destruiria por seus atos perversos. Ela seria a própria lenha e a própria fogueira que se destruiria. As pessoas se apoiariam umas às outras, se oporiam, umas às outras. Diz o texto, ninguém poupará seu irmão, verso 19. As pessoas iam devorar umas às outras, cada um comerá a carne do seu irmão, verso 20. E até mesmo tribos inteiras entrariam em conflito, em guerra civil. Aí eu penso, irmão, de novo, pausa. Isaías chega, já entendemos a mensagem, vou mudar a nossa vida. Mas isso não acontece. Eles continuam nossa obstinação arrogante. E Deus não se deixa ficar sem resposta. Então temos um cenário, irmãos, de completa destruição. E nesse cenário de completa destruição, apesar disso tudo, a ira divina não se desviou e sua mão continua erguida. Essa não é a última vez que essa expressão vai aparecer, ela vai repetir-se no capítulo 10, mas eu creio que a explicação já cabe aqui nessa altura da nossa mensagem. Por que Deus repete essa frase, irmãos, vez após vez após vez? Porque muitas vezes, irmãos, a disciplina do Senhor é vista como exagerada, como demais e até desnecessária. Por isso que o texto diz, apesar disso tudo, o que não percebemos é que o Senhor poderia, inclusive, ter feito mais, ter ido além. Ele poderia ter simplesmente exterminado o povo e começar de novo, mas ele não fez assim. E a razão, meus irmãos, é porque o Senhor é fiel às suas promessas, ele é fiel a ele mesmo. Porém, a sua ira não se desviou, diz o nosso texto, e a sua mão continuava erguida. A razão disso é que, dessa repetida expressão, é exatamente as duas palavras que estão no começo ali do nosso segundo ponto. Obstinação arrogante. A punição parecia exagerada, mas ela estava, irmãos, correspondente ao coração do povo, que continuava rebelde, obstinado e arrogante contra Deus. Muitas vezes o deserto da disciplina dura muito porque o meu coração demora a se humilhar diante do Senhor. Tudo isso que estamos vendo desde o começo de Isaías, além de tudo mais que sabemos que vem pela frente, até séculos depois, meus irmãos, continua e continua e continua, porque o povo continua se opondo àquilo que Deus está fazendo. Porém, tinha cura, tinha antídoto. O antídoto, irmãos, para a ira de Deus é a sua graça que é acionada
pelo arrependimento genuíno. Você quer ver só? Mais à frente vai ter um rei péssimo, um dos piores que Judá já teve, chamado Manassés. Esse daí, meus irmãos, matava os filhos, oferecia os filhos em sacrifício. Ele fez e aconteceu. Em determinado ponto, ele ouviu uma palavra do Senhor e ele se arrependeu. Um rei ruim. Ruim. O que Deus fez? Adivinha só. O que Deus faz, irmãos, quando alguém se arrepende? Perdoa. Eu vou lhe ser sincero, se eu estou lá do lado do trono, sou conselheiro de Deus, eu falei, Senhor, eu sei quem tu és e tal, mas esse daí, você não sabe o que ele tem feito contra o seu povo? Você não sabe como ele tem desviado o seu povo de lhe obedecer? O Senhor vai perdoar esse daí? E ele perdoa Manassés no finalzinho da vida dele. Porque esse é o caráter do nosso Deus, irmãos. Porque é só isso que ele espera de nós. Arrependimento e mudança. Ele não espera a perfeição. Aliás, porque se ele esperasse a perfeição, estaremos todos em maus lençóis. Ele espera arrependimento. E que não sejamos de uma obstinação arrogante, como o povo aqui desse texto. Mas como nós sabemos, eles não vão se arrepender, eles vão continuar indo contra o Senhor. E aí, Isaías passa para o capítulo seguinte, para trazer o resto da sua mensagem desse contexto que nós estamos analisando, versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 10. Aqueles que escolhem a injustiça ficarão sem socorro diante da disciplina do Senhor. É a última cartada de Isaías. É para ver se o povo acorda, para que o povo entenda, se vocês continuarem assim, não adianta chorar quando a disciplina do Senhor vier. Se você pular algum tempo e chegar ao ministério de Jeremias, você vê bem claramente, irmãos, como que o povo vai perdendo a oportunidade das chances que Deus vai dando. E Jeremias começa a sua mensagem dizendo, arrependam-se, e Deus vai cancelar a invasão dos babilônios. Aí o povo faz o quê? Não quer saber. Passa algumas décadas, Jeremias não é mais um menino, já é um homem de meia idade. Ele muda a sua mensagem e disse, não vai adiantar mais, os babilônios vão vir e vão tomar essa cidade. Se entreguem aos babilônios para que vocês não morram. O que o povo faz, irmãos? A mesma coisa. Quando finalmente os babilônios entram em Jerusalém, é chorar o leite derramado. Acabou. Porque Deus, por séculos, avisou que exatamente isso iria acontecer. Então, como é que Isaías termina essa parte da sua mensagem, nessa última advertência? Então, vamos lá. Nessa última parte, que serve como um complemento do que Isaías já vem repetindo e repetiu no capítulo 9, primeiro ele havia descrito a impiedade de Israel ao norte e descrito que viria contra o reino do norte. Agora, como mais um aviso, Isaías descreve mais uma vez algumas das impiedades que ocorriam provavelmente tanto em Israel quanto em Judá, comprovando que eles precisavam de arrependimento para que não sofressem o mesmo destino dos seus irmãos do Reino do Norte. Em meio a tudo isso, irmãos, paira a promessa que vimos no começo do capítulo 9, que o libertador viria, o menino Messias, o príncipe da paz. Então, Judá se vê mais uma vez entre a vida e a morte. A morte era seguir o caminho da impiedade. A morte era continuar no caminho do reino do norte de Israel. A vida era seguir o caminho do arrependimento e da obediência, podendo então um dia participar do reino do Messias libertador. Fácil decidir, né? Nem tanto. Havia em Judá, meus irmãos, leis injustas e decretos opressores. Este é o cenário que se perpetuava. Cada vez mais eles se afundavam no mal, em lugar de se voltar para o Senhor. Estavam na contramão de tudo aquilo que Isaías esperava que acontecesse, que Deus esperava que acontecesse. Os mais ricos e poderosos governavam para si mesmos. Alguma semelhança com o Brasil não é mera coincidência. A corrupção dos líderes servia de contraste com o reino de justiça, paz e equidade que o Messias traria. E isso era feito, irmãos, contra os mais vulneráveis dentro do povo. Quem? Olha lá, os pobres, os oprimidos, as viúvas e os órfãos. Aí precisa contextualizar que essa não é uma época que uma viúva, por exemplo, com idade poderia ser
acolhida pelo INSS ou por um programa social. Quando você ficava viúva na antiguidade, você estava em maus lençóis. Se você não tivesse bons filhos que lhe cuidassem, provavelmente você acabaria na mendicância na rua. Órfãos. E não precisa ir tão longe. Há 200 anos atrás, na Inglaterra, era a mesma coisa. As ruas eram tomadas de órfãos que não tinham para onde ir. As melhorias da sociedade realmente aconteceram. Mas nessa época, se você era entre os pobres, os oprimidos, as viúvas e os órfãos, você estava em maus lençóis. Mas por quê, irmãos? Porque eles não cumpriam o que a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, especialmente Levítico e Deuteronômio, diziam que havia se fazer. Deus já havia dado instruções de como eles deveriam proceder com o pobre, com a viúva e com o órfão. Isso demonstra, irmãos, como eles estavam negligenciando a palavra do Senhor. Porque esses que estão sofrendo não eram preguiçosos aproveitadores. Não, eram aqueles que foram pegos pelas dificuldades da vida. A perda da colheita, uma doença debilitante, a morte do cônjuge ou dos pais. Eles deveriam ser olhados com misericórdia, mas eram vistos como uma oportunidade de aproveitamento pessoal. Diante da postura insensível e maligna descrita por Isaías, o profeta os questiona. E as perguntas que ele traz, na verdade, são perguntas retóricas, perguntas que não precisam de resposta. Elas não precisam se explicar. O profeta os pergunta o que farão no dia do castigo. Quando a distante Assíria ou outro povo viesse contra eles, o que eles iam fazer? Deixando claro, meus irmãos, que a mão do Senhor iria se erguer contra eles. E eles não tinham nenhuma esperança. Então, uma pergunta no verso 2 traz a deixa para que o povo pudesse colocar um pouco a mão na consciência. Olha a pergunta. Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? A resposta que o Senhor se agradaria que eles respondessem era a seguinte: diante de tudo isso, quem pode livrar como o Senhor? É isso que o povo deveria responder. Isto é, a resposta seria eles reconhecendo que o Senhor era o único que poderia ajudá-los. A palavra que Isaías usa aqui, irmãos, para ajuda, é uma palavra muito significativa. É a mesma palavra que está por trás do nome de Esdras. É a mesma palavra que está por trás da expressão Ebenezer, pedra da ajuda. Quando Samuel disse o quê? Até aqui o Senhor nos ajudou. É a mesma palavra que está no Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro, a ajuda? Etzer. O meu socorro, o meu Ezer, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Queridos, é uma tristeza que os dias de Samuel e os dias onde o povo cantava esse salmo parecia que não existia mais nos dias de Isaías. Eles esqueceram a quem recorrer, porque não responderam da forma como deveriam a pergunta de Isaías. Mas você acha que o povo não confiava em nada, então? Se não confiava no Senhor, confiava em quê? Confiava nas suas riquezas, que está no final do verso 3. Achavam que eles iam conseguir porque estavam de boa posição. Sabe o que isso me lembra, irmãos? A mesma coisa aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, infelizmente. Na Varsóvia, a nata da comunidade judaica se achava intocável. Cada vez mais os mais pobres e menos abastados sofriam com a perseguição e o boicote a tudo que eles faziam. Mas aqueles que tinham muitas riquezas achavam-se intocáveis. Quando os nazistas chegaram e começaram a desocupá-los, eles saíram com peles de animais, cheios de joias. Mal sabiam eles que iam para o mesmo lugar que os mais miseráveis do seu povo, para os campos de concentração. E as riquezas? Os nazistas levaram tudo. E muito hoje nem se sabe para onde foi. E alguns acham que inclusive estão guardados em lugares que descendentes fizeram depois da Segunda Guerra Mundial. Confiar em riqueza é uma furada. Provérbios 11, 28 nos ensina: quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante.
Os nossos bens, conseguidos, é claro, de uma forma honesta, irmãos, são uma bênção do Senhor, sem dúvida nenhuma. Nos são dados para a nossa alegria, para o nosso conforto e para servir aos outros. Mas não podem se tornar ídolos e roubar a confiança que só podemos colocar no nosso Deus. Uma das coisas mais interessantes é quando você tem acesso aos últimos momentos, dias ou semanas de gente muito rica e que morreu de um câncer ou algo que foi levando a sua vida aos poucos. Muitos deles escrevem ou dizem nos últimos momentos: eu daria toda a minha fortuna, às vezes bilhões, por mais alguns dias. Bem, apesar dessas perguntas retóricas, o próprio Isaías oferece uma resposta. O que eles farão quando o dia do castigo chegar? Quando o dia chegar, nenhum recurso será suficiente para livrá-los. Isaías diz: nada poderão fazer. Só há duas opções, irmãos: se tornar prisioneiro ou morto. Perder a liberdade ou perder a vida. Isaías acertou na mosca. Quando, muitos e muitos anos depois, os babilônios invadiram Jerusalém, as duas únicas opções foram ser levado para a Babilônia como prisioneiro ou morrer ao fio da espada. Nosso texto termina, irmãos, com a última vez que a expressão é usada. Olha no seu texto. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. A razão, como explicamos, é que mesmo com todo este cenário descrito diante do povo, eles continuariam sendo uma maioria que se rebelava de forma obstinada e arrogante contra o Senhor. E por isso ficariam sem um único socorro. A única ajuda que realmente poderia mudar o destino de Judá e Jerusalém. Eles não estavam dispostos a se voltar para ela, que era o Senhor. As promessas de libertação alcançam apenas aqueles que se rendem ao Senhor. Quais são algumas lições finais, irmãos, para que a gente possa colocar um laço, aqui na nossa mensagem e levar isso principalmente para casa? Nosso primeiro ponto, irmãos, a gente vê que Deus age de forma de libertação, de redenção. Nosso Deus é o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que muda a nossa vida, é o Deus que muda a nossa história. Tudo isso é verdade. Porém, aponta-se para uma libertação final, onde há algo a se conquistar enquanto nós estamos caminhando com o Senhor. Porque além das promessas futuras de Deus, temos a fé que tiramos daquilo que o Senhor já cumpriu. O povo de Isaías, do tempo de Isaías, podia olhar para trás dizendo: o Deus que fez no passado é o Deus que vai fazer agora o que Ele está prometendo. E nós podemos fazer a mesma coisa. Tudo aquilo que Deus prometeu nos dias de Isaías e depois e que cumpriu, irmãos, com a vinda do Senhor Jesus, são o currículo de Deus. Nós podemos aguardar com segurança que o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso Deus forte, o nosso príncipe da paz, Ele vem nos buscar. Como nós acabamos de cantar agora há pouco. Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar o seu povo. E mesmo que não seja, irmãos, durante a nossa vida, nós, no túmulo, ouviremos a sua voz nos chamando e vamos ser ressuscitados, estaremos com Ele, assim como Ele prometeu. O povo de Deus precisa, irmãos, não apenas crer de maneira abstrata nisso, mas de maneira concreta. Este é o cerne da fé cristã. Não são palestrazinhas de autoajuda. Não é como ter a sua melhor vida agora, não é a prosperidade, mas é a certeza de que nós viveremos para sempre. Podemos crer que reinaremos com Ele em um reino de absoluta paz e justiça, tal e qual Ele prometeu. Nem um ponto a mais, nem um tio a menos. Nenhuma das palavras do Senhor, irmãos, cairá por terra, como nunca caiu até o dia de hoje. Assim como Ele prometeu nos dias de Isaías, o Messias veio, e assim como o Messias prometeu, Ele voltará para trazer a nossa libertação final. Não estamos em casa ainda, mas quando lá estivermos, receberemos tudo isso que Ele tem nos prometido. Mas aí os outros dois pontos falam desse cenário triste de Judá. Mas isso está lá, meus irmãos, para que eu seja advertido, para que nós sejamos advertidos. A obstinação arrogante presente não ficará sem a resposta do Senhor. Enquanto, meus irmãos, esse dia final não chega, o nosso texto de hoje continua nos advertindo
para que não deixemos que a obstinação do pecado encontre um lugar confortável na nossa vida. Muito pelo contrário, que o exemplo de Israel nos mova no sentido oposto, de arrependimento, de humildade. Mesmo, irmãos, que não tenha funcionado para o povo de Judá nos dias de Isaías, que possa funcionar na minha e na sua vida. Quando você abre a palavra de Deus no seu dia a dia, nós possamos, irmãos, nos voltar para a palavra já com o coração quebrantado, repetindo as palavras de Samuel: fala que teu servo ouve, querendo realmente que Deus invada a nossa história, invada o nosso dia a dia, invada a nossa profissão, invada a nossa família, e Ele decida o que é melhor para nós e a gente possa humildemente obedecer. Nada de obstinação, tudo de submissão. Nosso último ponto fala sobre como fica sem socorro aqueles que escolhem a injustiça. Obviamente a nossa lição é o oposto. Possamos compreender que o nosso Deus, irmão, está sempre disposto a nos ajudar, mas Ele não irá tolerar e nem irá socorrer aqueles que dão as costas para Ele. O segredo para sermos ajudados pelo Senhor é sempre a obediência, é sempre a submissão, é sempre o quebrantamento. Falando, irmão, de uma maneira muito antropomórfica, muito humana, se me permitem, Deus tem um fraco para um coração humilde. Mas nada tem a ver quando nós somos arrogantes e achamos que sabemos mais. As promessas de libertação na nossa vida começaram com o Evangelho, claro, a maior libertação que nós poderíamos esperar. Você as terá se você se render a Cristo como Senhor e Salvador. Se você está aqui esta noite ou assistindo essa mensagem depois, e você não tem absoluta certeza que você já experimenta esta libertação, que você já está livre do poder do pecado pela pessoa, a única pessoa que pode fazer isso, que é o Senhor Jesus, meu desafio para você hoje é que você se entregue a Cristo. Nas mesmas bases que Isaías colocou aqui, arrependimento e confiança nas promessas do Senhor. Mas também, meus irmãos, a nós que temos andado com o Senhor, que a gente continue buscando viver uma vida de filho. Filho que ama o Pai, que se submete. Filho que anda em submissão. Filhos que andam em constante arrependimento. Amanhã de manhã, quando você abrir o seu devocional, pense sobre isso. Senhor, o que nesse texto, o que nessa palavra confronta a minha vida? O que nessa palavra traz um raio-x de quem eu sou? E melhor ainda, de quem eu preciso ser. Assim, meus irmãos, quando nós temos essa postura diante do Senhor e nos rendemos a Ele, nós podemos crer que essas promessas de libertação do passado, do presente nosso e no futuro são para nós. Que Deus nos ajude a assim viver e possamos aprender com um triste exemplo dessas pessoas do passado e fazer o oposto e nos render ao Senhor. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela tua palavra, por aquilo que ela nos ensina mais uma vez. Em meio, ó Deus, a um contexto onde há um versículo que nós sempre lembramos com o nascimento de Jesus, mas há tanto mais para nos advertir, para que possamos andar num caminho de retidão com o Senhor. Que esse texto, que aquilo que aprendemos nesta mensagem hoje, possa nos visitar durante esta semana, no nosso ambiente de trabalho, de estudo, em casa, e possamos buscar viver desta maneira, em retidão e rendidos ao Senhor, em humildade e arrependimento. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém e amém.